Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Por que a OTAN e a Europa estão sendo humilhadas pela Rússia? Quando o presidente russo Vladimir Putin invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro deste ano, muitos acreditaram que a vitória seria rápida e fácil e que em poucos dias, a Rússia dominaria por completo a Ucrânia. Passaram-se quase 8 meses e a guerra continua. Foi um erro de cálculo do presidente Putin? Se inscreva no canal para não perder mais nada e ative o sino das notificações para ficar a par dos próximos vídeos. Considere fazer parte do nosso grupo de membros do canal. Para isso basta clicar no botão Seja Membro. Se tornando membro você terá direito a vídeos, séries e lives exclusivas. Nas primeiras horas da invasão russa, uma chuva de mísseis russos caíram por toda a Ucrânia. Tropas russas invadiram por todos os lados, a derrota ucraniana era dada como certa e rápida. Os russos enviaram um comboio com mais de 64 quilômetros de extensão próximo a Kiev, a capital da Ucrânia, porém os russos acabaram não invadindo a capital e concentrando seus esforços no leste e sul ucraniano. Há duas narrativas para isso ter acontecido, uma delas é que, os russos encontraram uma forte resistência ucraniana e não conseguiram avançar e então resolveram empregar seus esforços no leste e no sul da Ucrânia. A outra narrativa é que, os russos utilizaram de uma manobra de engodo, fazendo os ucranianos acreditarem que o objetivo principal dos russos era capturar a capital Kiev, quando na verdade o objetivo principal era o Donbás. Seja como for, os russos conquistaram praticamente todo o Donbás mais as regiões de Kherson e Zaporizhia. Devemos lembrar que quando os russos pisaram os pés na Ucrânia, mais de 10.000 sanções econômicas foram levantadas contra a Rússia pela comunidade internacional, que acreditaram que a economia russa estaria em frangalhos em poucos dias e que o presidente russo estaria acabado internamente, mas como vemos, isso não aconteceu e a Rússia continua em pé e em melhor situação do que a de muitos países impositores das sanções. Mas por que a OTAN e a Europa estão sendo humilhadas? Primeiramente devo ressaltar que as forças empregadas pela Rússia na Ucrânia, corresponde a no máximo 20% do total das forças russas, ou seja, algo em torno de 150.000 homens, para enfrentar uma Ucrânia que há tempos, mobilizou toda a sua reserva e proibiu logo no início da invasão, todas as pessoas do sexo masculino de 18 a 65 anos de saírem do país. O exército ucraniano era estimado nas suas fileiras com 200.000 militares, somando-se tudo isso à convocação de milhares ou talvez de milhões de pessoas que se juntaram às fileiras ucranianas para lutarem contra os russos. Não podemos nos esquecer dos mercenários mobilizados pelos 4 cantos do mundo a lutarem contra as forças russas. A OTAN acreditou piamente que ao enviar armas e mais armas para a Ucrânia, instrutores militares, orientação e imagens por satélites, isso seria suficiente para expulsar os russos. A União Europeia acreditou que as sanções impostas seriam o suficiente para dizimar a economia russa. Mas o que vemos hoje? Uma Europa devastada economicamente, uma crise energética nunca antes vista, desabastecimento de produtos em vários países, milhares de empresas fechando as portas principalmente na Alemanha e Itália, o Reino Unido enfrentando uma inflação alta como há tempos não se via. Nem mesmo os Estados Unidos escaparam, enfrentando também inflação alta, aumento do preço dos combustíveis e desabastecimento de produtos em várias cidades. Ficou claro que o efeito bumerangue pegou o Ocidente em grande estilo. E o que dizer da OTAN? A Aliança Atlântica se gaba de ser a maior e mais poderosa aliança militar do planeta, mas que internamente enfrenta grandes problemas. Membros que não se entendem e não se gostam, por exemplo, a Turquia e França onde os seus presidentes são grandes desafetos e os interesses turcos e franceses são completamente distintos. Temos também a Turquia e Grécia que têm disputas territoriais e marítimas históricas e que recentemente quase entraram em confronto direto. Sobre a Ucrânia, a OTAN diz ter freado o ímpeto russo ao fornecer armas e equipamentos militares para a Ucrânia, além de instrutores militares. Muitos acreditam que até mesmo soldados da OTAN estejam lutando de forma velada, sob o uniforme do exército ucraniano ou como mercenários, ainda não temos nada comprovado mas há fortes indícios dessa participação. O interessante dessa narrativa é que a mídia pró-ocidental coloca essa contraofensiva ucraniana como uma grande vitória da coalizão Ucrânia-OTAN,
mas que na prática, não conseguiram expulsar os russos dos territórios ocupados e anexados. É bem verdade que a contraofensiva ucraniana conseguiu retomar algumas áreas, mas é muito pouco para contar vitória, visto que os russos continuam ocupando a maior parte dos territórios invadidos e como eu disse no começo do vídeo, os russos estão empregando apenas no máximo 20% da sua força enquanto a Ucrânia está utilizando o total das suas tropas regulares, além de reservistas e homens que foram convocados que nunca haviam pegos em armas antes. Podemos dizer que a Ucrânia está utilizando cerca de 150% da sua força. Lembrando que a cada dia chegam trens carregados de armas e equipamentos militares da Rússia para as áreas anexadas e ainda não chegaram os convocados mobilizados por Putin. A OTAN está sendo seriamente atingida economicamente, com países como Alemanha, Itália, Reino Unido e França passando por uma onda de protestos de sua população. Muitos dos protestos pedem a reaproximação com a Rússia, pois essas pessoas temem congelar no rigoroso inverno que se aproxima e temem que o estoque de gás não seja o suficiente para aquecer a milhões de pessoas por toda a Europa. E para finalizar, o estoque de armas da OTAN para fornecer à Ucrânia praticamente se esgotou. A OTAN enviou tantas armas como os sistemas antitanques Javelin, obuseiros M777, os sistemas Caesars, fora outros tantos tipos de armas leves, que já não tem mais condições de enviar para a Ucrânia. O estoque simplesmente esvaziou e os russos não foram derrotados. Se a OTAN continuar a fornecer armas para a Ucrânia, vão ter que tirar do estoque interno de cada país membro desfalcando-os ou terão simplesmente que fabricar mais armas, mas isso leva tempo, um tempo que a Ucrânia não tem. Dizer que a Rússia não contava enfrentar a maior aliança militar do planeta? Podemos dizer que a OTAN, Ucrânia e Europa estão sucumbindo enfrentando apenas 20% do que a Rússia se propôs a empregar no terreno e que a grande maioria dos países europeus membros da OTAN estão sendo corroídos de dentro para fora, sem ao menos enfrentar as tropas russas no campo de batalha. Basta olhar para os principais países membros como Alemanha, França, Itália que passam por uma grande recessão, mas dizer que a Rússia está perdendo a guerra faz bem aos ouvidos da mídia pró-ocidental e daqueles que gastam seu tempo publicando vídeos desinformando as pessoas da realidade que acontece no mundo. Stoltenberg disse que a vitória russa na Ucrânia significa a derrota da OTAN, então sinto muito, mas a OTAN já pode se sentir derrotada. E sobre o erro de cálculo de Putin, pode sim ter ocorrido, mas a guerra é dinâmica e correções foram feitas com ela em andamento. Consertar e corrigir erros faz parte de um exército que entende que mudar é preciso para chegar aos seus objetivos. Todos puderam ver que a Rússia mudou a forma de enfrentar a Ucrânia e a aliança terrorista da OTAN. Chumbo grosso vem por aí, aguardem. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.